Você sabe a diferença entre para-lama, para-barro, protetor de roda, protetores de rodas traseiras e sistema anti-spray? E para que eles servem exatamente, de acordo com a legislação de trânsito? Mais ou menos? Então, vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao canal Bisório de Trânsito. Eu sou Marcelo Saturnino, especialista em trânsito e transporte e policial rodoviário federal por mais de 20 anos. E o nosso objetivo de hoje é entender a diferença entre os seguintes componentes. Vamos lá? Primeiro deles, protetor das rodas traseiras, para-lama, para-barro, sistema anti-spray e protetor das rodas. Opa! Só um pouquinho. Esse aqui é protetor. Esse aqui é protetor. É a mesma coisa? É igual? Não. É diferente. E a gente já vai ver por quê. Então, começando aqui pelo para-lama. Segundo a resolução 888, ele é um componente rígido ou semi-rígido. Semi-rígido porque ele pode ser de plástico, mole, até para aguentar melhor alguma pancada e não quebrar ali. Que quanto mais duro, mais propenso a quebrar. E ele serve para reter a água que o pneu joga para cima, para os lados ali, dentro daquela caixa ali e retornar para o solo. Obviamente que esse conceito da 888 tem a ver com anti-spray, que é um sistema que a gente vai ver mais adiante aqui nesse vídeo. Mas é o único lugar que dá alguma definição do que seria o para-lama. Então é a parte rígida. Para-barro é a parte flexível. E ela serve para evitar que pequenos objetos, pedras e tal, sejam levantados pelo pneu e arremessados em outros veículos ou usuários da via. E ele vai ser instalado aqui na parte de trás, normalmente preso na ponta aqui do para-lama. Dá para ver aqui os rebites, inclusive, nesse exemplo aqui. Então, resumindo, o para-barro é a parte flexível e o para-lama é a parte rígida, a parte fixa no veículo. Sabendo o que é para-lama e o que é para-barro, podemos agora definir o que é protetor das rodas traseiras, que não vai estar na 888, mas vai estar na 993, lá no anexo. Então, finalmente temos uma definição do que é protetor das rodas traseiras, dos veículos pesados, ok? Dos caminhões, reboques e semi-reboques. Então, é um dispositivo destinado a reduzir risco de pequenos objetos, em especial pedras sedimentadas do solo. Mas parece que eu li isso aqui em algum lugar. Vamos dar uma olhadinha, voltar um pouquinho atrás. Para-barro, parte inferior, pequenos objetos, pedras, ó. É o mesmo conceito praticamente do para-barro. O que nos leva a concluir que o protetor das rodas traseiras dos caminhões, reboques, semi-reboques, é o para-barro. Mas o conceito da 993 ele é um pouquinho mais extenso. Fala o seguinte: esses protetores de rodas traseiras podem cobrir total ou parcialmente os pneus. Bom, a gente sabe que o para-barro, por ser flexível, não tem como cobrir todo o pneu. Ele fica mais ali pendurado pela força da gravidade. Então dá para concluir que o para-barro com certeza faz parte do protetor de roda, mas podemos ter complementarmente o para-barro total ou parcial. Aqui nesse caso é parcial, porque o restante dos pneus está coberto pela própria carroceria. Então, o protetor das rodas traseiras é o para-barro, acompanhado ou não do para-lama também. E por que o protetor tem que existir? Qual é a função exatamente dele? Por que ele se localiza ali naquela posição? Então a gente vai tentar fazer uma simulação aqui. Temos um pneu rodando. O pneu está indo, no caso, para o lado. E, consequentemente, ele passa aqui no chão, cata aqui a água, a lama, a sujeira. Ela vem grudada no pneu e, em certo momento, ela solta. Por conta da força centrífuga, que está empurrando tudo para a lateral do pneu. Igual pegar um copo de água e rodar, né? A água vai sair voando.
Ou pegar um balde, então encher de água e rodar o balde, a água não vai cair. Porque mesmo que quando o balde estiver lá em cima, a água está sendo pressionada para o fundo do balde, é a força centrífuga ocasionada pelo giro do pneu. Então ele agarra a sujeira aqui embaixo, no passar no solo, a pedrinha, a lama, qualquer tipo de detrito, e vai girando, chega o momento que essa lama, essa água, desprende e voa. Então ela pode começar a voar mais aqui embaixo, pode começar a voar aqui mais em cima ainda, e quanto mais para cima ela soltar, maior a tendência dela cair mais perto. Digamos que a maior distância que essa pedrinha vai alcançar é quando ela soltar aqui mais ou menos a 45 graus. Vamos pegar aqui. Aqui é 90, certo? Vamos apagar aqui que fica melhor. Aqui é metade do pneu. Aqui temos um ângulo reto de 90 graus. Se eu pegar metade aqui, então é mais ou menos aqui. Quando soltar por aqui, assim, vai jogar o mais longe possível. Então, nesse ponto, eu tenho que ter, além do paralama, que estaria aqui assim, o para-barro, que é a parte flexível. Justamente para interceptar a trajetória desses elementos aqui nessa parte da roda. Por isso que a gente diz que o protetor de roda vai estar aqui nessa posição. E por que o para-barro é flexível? Justamente porque passei por uma pedra maior, ela vai voar, ela bate na parte flexível, não vai quebrar. Porque se o paralama fosse até aqui embaixo, rígido, com certeza não ia durar muito tempo. Por isso que é a parte flexível e é mais facilmente substituível também. E o caminhão trator precisa também de protetor de roda? Aí que tá. Na resolução 1498, diz o seguinte: protetores das rodas traseiras dos caminhões. E lá, um pouco mais abaixo, dos reboques e semi-reboques. Mas caminhão e caminhão-trator não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Caminhão é um veículo da espécie carga. E caminhão-trator é um veículo da espécie tração. Então são coisas diferentes. Quando eu falo caminhão, eu me refiro ao caminhão normal, caminhão simples, com a carroceria em cima. Quando eu falo caminhão-trator, eu estou me referindo a esse veículo da figura. Mas obviamente que, mesmo na 14 lá, quanto na 912, que repete o mesmo texto, os fabricantes colocavam igual o dispositivo. A gente vê aqui um caminhão da Scania, original, tem a parte rígida, que é bem comprida até, que é o paralama, e aqui embaixo, complementarmente, a parte flexível, que é o para-barro. Então, vinha igual, dificilmente um caminhão-trator não vai ter. Mas só na resolução 993 que veio escrito ali que sim, que o caminhão-trator também precisa do protetor de roda. E vejam, a proteção ela não é integral. E aí, tranquilo, né? Porque lá na definição de protetor de roda diz que podem cobrir total ou parcialmente os pneus. Ou seja, aqui está correto. Mais um exemplo, agora pegamos um caminhão-trator completo. Vejam, o para-lama original está aqui, tem até um para-barro pequenininho aqui embaixo, que não seria obrigatório, na verdade, porque quando a gente fala em protetor das rodas traseiras, a gente está falando dessa parte aqui e dessa parte aqui no caso do semi-reboque. Então aqui a gente vê também um para-lama aqui, um pequeno para-barro, um para-lama instalado pelo implementador do quarto eixo. Aqui, 2 semi-paralamas instalados pelo fabricante do semi-reboque. Nesse caso aqui, como eu falei, a superfície aqui de carregamento, a própria carroceria, já é a parte superior do paralama, mas não precisaria ter também, tanto faz. Então aqui a gente vê 2 problemas menores, que é o caminhão que vem lá da Scania, já vem prontinho, e o semi-reboque que vem lá da Andon, da Guerra, da Librelato, da Facchini, vem certinho aqui já com os implementos, os componentes instalados, para-barro e para-lama, ou melhor dizendo, o protetor de rodas traseiras já instalados. O nosso problema maior é aqui,
é o caminhão simples. Por quê? Ele sai sem o protetor de roda aqui. Na verdade, aqui, né? Porque se a gente fala protetor das rodas traseiras, as rodas traseiras são essas 4 últimas aqui. Lendo ao pé da letra o que está na norma. Perfeito? É aqui, daqui que é o perigo. Aqui que vai sair voando a pedrinha. Ah, mas essa aqui também não projeta? Projeta, mas em direção a esse pneu. Ele vai servir como proteção também dessa roda aqui. Da projeção de detritos. Beleza. Aí o caminhão é vendido, comprei, vou por um encarroçamento. Lembrando que para transitar, eu preciso do protetor de roda traseira também. Está lá na resolução 911 de 2022. Então, um dos componentes obrigatórios dos equipamentos do caminhão inacabado para transitar também é o protetor de roda. Óbvio que aqui a gente vai ver um protetor improvisado, geralmente com um pedaço de madeira compensada, certo? Continuando, aqui um veículo baú, tem aqui um para-lama, parte rígida, e tem um para-barro aqui, nesse caso é inteiriço, ele vai de fora a fora do caminhão, acompanhando ali o mesmo comprimento do para-choque. Aqui na frente tem um pedacinho, mas não seria necessário. Aqui uma calceira de madeira, ela vai vir sempre assim, com essa voltinha de madeira, e o para-lama aqui embaixo, protetor de roda, lameiro, como queiram chamar. E aqui, algum problema? Algum problema com o protetor de roda? Nenhum, né? Até porque ele não está presente aqui. Então, obviamente, temos aqui uma infração de falta de equipamento obrigatório. E aqui, como é que está o protetor? Dá para ver que existia aqui um para-barro. Tem até os orifícios ali dos parafusos e tal. Então, ele não existe mais. Caiu. E o próprio para-lama, parte fixa, que no caso dessa carroceria é de madeira, ela está faltando aqui. Tem alguns dentes faltando. Nesse caso, eu poderia dizer também que está sem equipamento obrigatório, perfeito? E aqui, vejam que tem um desenho certinho dos pneus. Por quê? Porque esse para-barro aqui, ele estava encostando nas rodas e foi desgastando, foi comendo ali e ficou o formato certinho. Está funcionando? Mais ou menos, né? Nesse caso que é a mesma coisa. O protetor, ele é para as duas rodas. Então, se ele, em alguma parte ele está quebrado, faltando, e na outra parte ele está ok, dá para dizer que o equipamento está meia boca, ineficiente, certo? Então, a infração também é a mesma, equipamento ineficiente ou inoperante. E agora mais um item para a nossa lista, sistema anti-spray. Aqui eu, há 10 anos atrás, encafifado com essa vassourinha do lado do caminhão. Eu não sabia o que era, nem eu nem meus colegas. Fomos ali olhando e eu pesquisei e descobri que era um sistema anti-spray. Lá em 2010, sei lá, 2011, quando não se falava ainda no Brasil nesse sistema. Mas ele já existe lá fora há muitas décadas, na verdade. E esse caminhão, por algum motivo, tinha um dispositivo anti-spray instalado no veículo. Então, para resumir, o que é um sistema anti-spray? Segundo também é 888. É um sistema destinado a reduzir a pulverização de água, a formação daquela nuvem de água que atrapalha a visibilidade. Ele é formado por para-barro, que está lá atrás, é formado por para-lama, é formado por saias laterais, que é essa binha aqui que o para-lama tem que ter. Em alguns veículos vai acompanhar toda a volta. E dispositivos anti-spray. A vassourinha aqui é dos tipos de dispositivos. Não estou falando do sistema. O sistema é o todo. Para-lama, para-barro, saia lateral, mais os dispositivos. Então tem a vassourinha e tem outros aqui que a gente não vai falar nesse vídeo. Vai ter um vídeo específico de anti-spray mais para frente, até porque o equipamento ainda não entrou totalmente em linha. Ele já começou ano passado, com reboques e semi-reboques
de combinações com mais de 19,80 m, mas só para os novos projetos. E ano que vem, 2025, vai entrar para todos os fabricados. Mas para caminhão e outros veículos, só daqui a alguns anos ainda. Então, vamos falar disso daqui a um tempo. Tá aí para que serve o anti-spray? Para evitar a formação dessa névoa aqui, que é muito perigosa, especialmente em pista simples. Então, tu vai ultrapassar, tu não consegue porque tu tem uma nuvem, uma neblina na tua frente, por conta dos pneus rodando e jogando essa nuvem de água. E agora o último item, protetores das rodas. Só que nesse caso, não é protetor da roda traseira. É protetor de todas as rodas. Assim como o sistema anti-spray. O sistema anti-spray também não vai só nas rodas traseiras. Ele vai em todas as rodas do caminhão, inclusive nos eixos direcionais lá da dianteira. E também ali os que estão abaixo da cabine. E o protetor de roda que a gente fala também vai ser aplicado a todas as rodas. Só que não é em veículos pesados. É em automóveis, caminhonetas e utilitários. Usei aqui a Duster como exemplo, porque é um veículo que é um automóvel, digamos assim, maior, certo? Ele é uma caminhoneta, porque é para transporte de passageiros e carga, e também não deixa de ser um utilitário. Vou pegar uma versão ali 4x4, diesel, tal, dá para dizer que é um utilitário também. Então, para que serve o protetor de roda? Consiste em partes da carroceria ou paralamas separados, devendo ser projetado de modo a proteger os usuários da via, na medida do possível, contra a projeção de pedras, lama, gelo, neve, água, e reduzir o perigo de contato aqui com os usuários. A gente falou um pouquinho sobre isso lá no vídeo que eu comentei das rodas para fora da carroceria. É um dos últimos vídeos do canal. Eu falo aqui mais detidamente do protetor de roda. Mas, resumindo, é o paralama normal do carro. Então ele é embutido, a roda vai lá dentro. Nesse caso tem uma proteçãozinha aqui fora, uma espécie de alargador ali do paralama. E ele tem critérios técnicos para ser fabricado, digamos assim. Não vou instalar ele, vai vir instalado de fábrica e vai vir obedecendo alguns critérios de altura, de curvatura, de ângulo, de profundidade, que está lá na resolução 888. Então, para resumir, protetor das rodas traseiras, ele era só para caminhão, reboque e semi-reboque, pela resolução 14, e também a 912, e com a 993 ele englobou também, passou a englobar os caminhões tratores. Então o protetor da roda traseira, majoritariamente ele é um para-barro, podendo estar acompanhado do paralama, conforme o caso. Mas é o para-barro que vai ter essa missão principal de evitar a projeção de pedras e detritos em outros veículos. Então paralama, parte rígida, para-barro, parte flexível. Sistema anti-spray, para evitar aquela névoa que eu falei para vocês. Ele é composto por paralama, ele é composto por para-barro, saias laterais e dispositivos anti-spray. Lembrando, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, porque é bem interessante esse sistema. E o protetor de roda também está previsto na mesma resolução 888 anti-spray, mas ao contrário do anti-spray, que é para veículos mais pesados, e também caminhonetes, vamos falar lá nesse vídeo específico, o protetor de roda é para automóvel, caminhoneta e utilitário. Show de bola? Vejam que todos eles têm uma ligação, esses 5 itens aqui. Sendo que o protetor de roda traseira é um equipamento obrigatório, o sistema anti-spray está se tornando um equipamento obrigatório e o protetor de rodas também. Para-lama e para-barro são apenas componentes do veículo que podem fazer parte de alguns desses aqui, dependendo do tipo de veículo, dependendo da circunstância. Show? Achou o conteúdo desse vídeo útil? Então, se puder, compartilha com seus amigos, já te inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e até a próxima!